Boa noite, bem-vindo ao Roda Viva. Temos na bancada de hoje como entrevistadores convidados a professora Margarete Vieira de Pedro, que ensina jornalismo na Universidade Metodista, Maria Cristina Fernandes, que é editora de política do jornal Valor Econômico, Ricardo Noblar, colunista do jornal o Globo e responsável pelo blog do Noblar, Martina Suzuki, que é jornalista e diretor executivo da editora Companhia das Letras, Mário Magalhães, jornalista e escritor, autor de uma biografia do Marighella, que será lançada agora em outubro, o cartunista Paulo Caruso, além dos tuiteiros e convidados especiais. E estamos ao vivo, também prontos para receber perguntas e sugestões pelo Twitter. Boa noite, Jânio. Jânio, além do Prêmio ESSO, ganhou o Prêmio Rei da Espanha, inspirou o personagem do Paulo Martins no grande filme Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. É o decano da crítica política no Brasil, em atividade quase diariamente na Folha de São Paulo. Jânio, a atividade de colunista, você está lá analisando, dando notícias, me parece uma atividade solitária. Você trabalha em casa, você faz suas coisas de casa pela internet. É solitária mesmo ou você participa de que maneira da vida política, entrevistando? Como é que você faz? Não, eu só participo da vida política escrevendo a coluna. Eu não tenho contato direto, íntimo, principalmente íntimo, com políticos. E foi assim desde o começo da coluna, foi uma definição da identidade da coluna, além de outros princípios assim, que eu adotei desde o começo. E não me arrependo disso. Como é que você faz para arrependo sobretudo da coluna, mas como é que você faz para arrumar notícia? Como é que você faz para arrumar notícia, para dar Olha, eu considero que políticos são, em geral, informantes muito ruins. A informação de político costuma ser viciada pelo interesse dele próprio, né? Mas os circunstantes dos políticos, esses são muito bons informantes, porque o político não dirá a você, repórter, o que você está querendo saber. Mas ele conversa com parentes, ele conversa com amigos e conta, até para se vangloriar, para colher mais ideias, né? E porque, por necessidade, político tem necessidade de falar daquilo que ele faz o tempo quase todo, né? Político só fala quase que estritamente político. Então, essas circunstâncias eu descobri cedo que eram exatamente aquilo que eu queria para obter informação. E informação de primeira mão para o jornalismo, né? Ali na intimidade do político não era primeira mão, tanto que eu ia buscar ali. E o resultado foi muito bom, né? A minha coluna já tem muito tempo de folha, e ela tem fases, né? O percurso dela é bem nitidamente dividido em fases. E a primeira fase foi muito de informação, muito informativa, muito de notícia exclusiva, e era diária. Eu dava uma trabalheira brutal, né? Nesse tempo eu nem trabalhava em casa, eu trabalhava no jornal, chegava cedo ao jornal e saía depois de entregar a coluna. Aliás, em geral, algum tempo depois de entregar a coluna, que sempre havia algum contato a ser completado, alguma coisa assim. Mas a minha chave para a informação eram as circunstâncias, os circunstantes dos que podiam ter boa informação, mas não me dariam. Ô, Jânio, você disse que os políticos gostam muito de falar deles mesmos e do que eles fazem, né? Deve ter aí uma forte nota de narcisismo nessa profissão. Certamente. Qual é a profissão, você disse, que você acha que é mais narcisista? É a de político ou de jornalista? Ou é um páreo duro? Não, eu acho que é de político. Eu acho que é de político.
Ô Noblar, quando o sujeito decide se candidatar a alguma coisa, ele já está acreditando que ele é merecedor de um reconhecimento público pelas suas qualidades que em geral não tem, mas que ele supõe ter, o que já é uma forma de narcisismo. E nós, alguns de nós, ou enfim, uma parte de nós jornalistas, tem exatamente essa mesma visão de si. Mas outros nos comportamos mais... Né, moderadamente. Um pé um pouco mais no chão. Mas você disse que jornalista vive muito de reconhecimento. Eu acho que num dos artigos que eu li antes, que me mandaram para poder vir fazer essa entrevista, você fala muito da necessidade de reconhecimento que todos nós jornalistas temos e que isso também é uma forma de nos angustiarmos muito, principalmente quando o reconhecimento não vem. Você podia falar um pouquinho melhor sobre isso? Mas é um reconhecimento, sim, é verdade. Mas é um reconhecimento diferente. Uhum. É um reconhecimento que nos faz muito dependentes. Estamos sempre falando da independência, nós somos imensamente dependentes. Né? Nós dependemos, já para começar os trabalhos, que nos aceitem onde trabalhamos. E isso não é uma coisa tão simples quanto parece. E dependemos do leitor. Não adianta a gente trabalhar se não houver o leitor nos acompanhando. E esse acompanhamento é uma forma de reconhecimento. Né? A gente não tem leitor de graça, à toa. Né? O leitor vem se você estiver dando a ele aquilo que lhe interessa. Senão ele não vem, não. Boa noite, Jânio. Boa. Eu queria ver se eu consigo pegar um pouco do que o Mário falou e um pouco do Noblar, e você falando do leitor, uma conversa que a gente teve há não muito tempo atrás, você dizia que você, ao contrário das pessoas, foi perdendo leitor ao longo dos anos. E foi perdendo leitor justamente pelo que você praticou na sua coluna, ou seja, que você fez a história, né? Quem gostava do Sarney parou de ler no governo Sarney. Quem gostava do Itamar parou de ler minha coluna no governo Itamar. Quem gostava do Collor parou de ler minha coluna no governo Collor. Quem gostava do Fernando Henrique parou de ler minha coluna no governo Fernando Henrique. Quem gostava do Lula parou de ler. E o Mário falou da solidão. Né? Vale a pena, Jânio? Valeu a pena o preço que você pagou, o preço que você paga por essa independência? Quer um tempo para pensar? Não sei responder. Eu acho que isso tem a ver com o meu temperamento, com a minha natureza. E valendo ou não valendo a pena, eu acho que teria feito da mesma maneira, porque a minha natureza me levou a me identificar com uma porção de princípios do jornalismo, ou pelo menos daquilo que eu vejo como jornalismo, que estabeleceu um vínculo, sabe, indissolúvel. Não há jeito. Eu não quero, acho melhor não fazer, já sei que em tal área não vai haver uma boa repercussão, que não vão gostar, mas eu realmente não resisto. Mas, Eugênio, que é uma forma muito sofrida de trabalhar. Isso não é uma coisa fácil para mim, não. Eu só não consigo fazer de outra maneira. Tentou já resolver de outra maneira, Jânio? Tentou em algum momento? Não adianta, não sai. Mas, Eugênio, você como cidadão brasileiro, você tem uma posição política, me parece, de todos os governos, vamos ficar só nos governos pós-ditadura. Me parece, me corrija se eu estou errado, que você tinha maiores simpatias pelo Itamar que pelos outros. Pelo nacionalismo, pela simplicidade do Itamar, pela, vamos dizer, dignidade do Itamar. Pela integridade do Itamar. A integridade do Itamar foi uma coisa que sempre me atraiu muito a minha simpatia por ele. O Itamar foi uma pessoa de uma integridade, foi um político de uma integridade tão grande que o fez ser mau político. Uhum. Por não ser demagogo, por não ser fácil. Exatamente. O Itamar não mentia, né? O Itamar dizia as coisas com a maior sinceridade e tinha uma submissão à responsabilidade dele, que o levou, por exemplo,
a afastar o Henrique Greaves, A Greaves. que era um grande amigo dele. Noblar sabe bem disso. Ele afastou sumariamente e para todos os efeitos, com a maior frieza, mas não, foi uma coisa imensamente dolorosa para ele. Mas fez porque era do dever dele fazer. Até que o Agrido fosse investigado. Até que fosse investigado, foi inocentado na investigação e a porta do palácio continuava aberta para que ele voltasse à Casa Civil, como efetivamente voltou. Essas coisas do Itamar o distinguiram muito, né, da geração dele de políticos. Jânio, completando a pergunta do Mário, meu xará, pelo outro lado, quem você acha que foi, entre os presidentes pós-ditadura, o mais nefasto para o país do ponto de vista dos interesses nacionais? Que armação, hein? Pô, eu tinha combinado que não ia fazer esse tipo de pergunta. Da próxima eu vou no pescoço, hein? Olha, eu acho que a imprensa brasileira tem manias, né? É uma imprensa muito maníaca. Pega um negócio e não há nada que faça desgrudar daquilo. O Sarney é um desses casos de mania da imprensa. Qualquer coisa cabe, comporta uma crítica ao Sarney. Mas ele se esforça por merecer, né? É outro problema. Mas o Sarney fez um governo extremamente democrático e eu, em pessoa e como jornalista, sou testemunha disso. Quando eu fiz o negócio da Norte-Sul, houve um dia de discussão dentro do governo. Cada um discutia a maneira como eu ia ser cortado em pedacinhos. Cada um tinha uma proposta, uma fórmula. Não me aconteceu nada a partir do Palácio do Planalto. Eu tive problema no Congresso, eles fizeram uma CPI, que até pessoas ligadas ao Sarney tentaram de todas as maneiras, o senador Alexandre Costa, por exemplo, maranhense muito ligado ao Sarney, e outras pessoas ligadas a ele, tentaram muito encontrar um modo de me incriminar ali na CPI. Nós estávamos juntos, ainda hoje nos lembramos disso. Mas qual foi o mais Quem foi o mais nefasto? nefasto? Quem foi o mais Na nefasto? Procuradoria da República foi que eu tive problema. Era onde eu menos devia ter E era o problema. pertence, né? Não. Era o pertence. Quem foi o presidente O procurador, mais nefasto? foi designado um procurador para me acompanhar, para acompanhar o inquérito policial. Ele foi muito mais insistente em artimanhas para me pegar do que o delegado da Polícia Federal, Mas que estava disposto também a me pegar. Mas o procurador fez muito mais força, tentou muito mais. Quando acabou o inquérito, o parecer desse procurador foi pela instauração de processo, crime. Contra você? Não. Não? Não, ele se convenceu, pelo meu depoimento e, enfim, pelas investigações que fizeram, de que aquilo que eu havia publicado era rigorosamente verdadeiro. Porque tudo partiu, o elemento que eles pegaram para tentar me processar, houve história de lei de segurança nacional, e aquela bobajada toda, foi o uso da palavra fraude. O texto, já no início, dizia que a concorrência da Ferrovia Norte-Sul e tal foi deformada por uma fraude. Pois é, você não pôs uma suposta fraude. Não, mas não era suposta. Eu não uso esse suposto, a não ser quando é suposto mesmo. Que hoje em dia o sujeito confessa o crime. Não, fui eu realmente quem fez e tal. No dia seguinte você lê no jornal. O suposto criminoso, o cara está confessando, caramba. Né?
Mas vem cá, quem for o nefasto presidente? Você responde aí, Jânio, não enrola. Ô, Noblar, Não, eu adverti tanto você com posse, porque quem senão... é o nefasto? O nefasto presidente. Não, eu acho que o Sarney, por exemplo, realmente deu razão, ou dá razão para muitas críticas e tal, mas reconheço nele que foi um... Você não acha que ele Collor foi foi mais muito- nefasto, né? Collor não foi mais nefasto? Sem a menor dúvida. Essa pergunta, Já. brincando, não é difícil de responder. Foi o Fernando Collor, claro. Vamos ver a Mas professora... voltando ao Sarney, eu estava ressaltando o aspecto democrata do Sarney, que do meu ponto de vista, é verdadeiro. A professora Margarete Pedro quer fazer uma pergunta. Jane, em 2009, numa entrevista, você disse que não gosta de política, que até hoje você não gosta de política. Então, como é que a gente pode entender essa visão tão apaixonada em compreender a política brasileira e de traduzir essa política para o leitor da Folha, enfim, nesses mais de 30 anos? Talvez seja porque eu não gosto. Então, isso me faz entender, né, talvez, não tenho certeza, mas acho que isso me leva a me esforçar para entender o que é que desvia, que deforma a vida política brasileira de uma maneira tão deplorável, né, e tão ampla, né, porque o que irradia para o país todo e para todas as instâncias do país e setores de atividade e tal, essa deformação, esses desvios e tal, é exatamente a vida política, né? No final da história, ela é o centro, né? Ali as coisas se definem, se projetam sobre o país, sobre a sociedade, sobre a vida de cada um de nós. E eu realmente não gosto do estilo de vida política, é um nível de sinceridade muito baixo, quando existe, e de muito pouca lealdade, muito pouca fidelidade com o que são os interesses sociais, os interesses da sociedade, os interesses do país. É um tipo de atividade muito voltada, em que cada um é muito voltado para si mesmo, né? Jânio, se você tivesse que resumir os governos... Se eu tivesse? Que resumir Fernando Henrique, Lula e Dilma no lead, que leads seriam esses? Olha, eu deixei de ser copy há muito tempo. Mas eu acho que cada um aí tem as suas qualidades. Acho que eu menos identifico, deixei muito claro isso durante o governo do Fernando Henrique, são as qualidades dele. Foram as qualidades dele como presidente, não estou tratando de pessoas, como presidente da República, né? Há coisas que eu até hoje não engulo e não esqueço. Por exemplo, A concorrência para o sistema de proteção da Amazônia, o CIVAM, né? que foi uma concorrência bastante manipulada para que ele depois pudesse fazer essa coisa inadmissível em termos de soberania nacional, que foi telefonar para o Clinton e dizer que tinha atendido o pedido do Clinton, o interesse do Clinton. Isso um presidente da República não pode fazer uma coisa dessa, né? O Lula... E a reeleição, Jânio? Você também acha que tem alguma coisa esquisita ali naquele episódio? Com toda certeza. Ninguém compraria 2 votos? 2? Para que 2 votos? Ou compra uma porção para segurar o resultado, ou não compra nenhum, compra 2. Esses 2 são aqueles que foram comprovados até por confissão, né? Mas
É claro que não foram dois. E eu considero que o episódio da reeleição, da aprovação no Congresso da possibilidade de reeleição, é o mais grave do ponto de vista institucional, é o mais grave dos episódios ocorridos a partir da presidência da República, desde o fim do regime militar, desde o fim da ditadura, desde a saída do Figueiredo. Eu acho esse episódio gravíssimo, gravíssimo. Esse, sim, é uma compra atestada, comprovada e confessada. E O você Fernando acha... Rodrigues obteve e publicou na Folha a confissão de quem recebeu essa. E qual foi o comportamento, ao seu ver, da imprensa brasileira nesse episódio da reeleição? Olha, Você acha que a imprensa brasileira, Jânio, no governo Fernando Henrique, exerceu o mesmo espírito crítico que a marcou no governo Lula e a marca hoje no governo Dilma? Completando, com a sua licença. Toda? o Matinas Estamos combinados. lembrou há pouco uma coisa sobre a qual nós conversávamos há pouco tempo, são as perdas que eu sofro, que eu sofri e, claro, continuo e continuarei sofrendo enquanto escrever. No governo Fernando Henrique, por exemplo, eu me insurgi contra o que me pareceu uma adesão política sob esse disfarce habitual da imprensa brasileira, da independência, da neutralidade, melhor do que independência, da imparcialidade. E os jornais todos foram, com as revistas e com as televisões, foram transformados em suportes políticos do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique. Fosse por ele, fosse por causa do Plano Real, não é o caso de discutir. Mas eu me insurgi contra isso e mantive o mesmo tratamento que eu adotaria em situação diferente. É claro que ganhei, nessa altura, muitos leitores do PT, da esquerda e tal, mas perdi todos os que eram apoiadores do Fernando Henrique, simpatizantes do Fernando Henrique, todos, não sei, nunca tive possibilidade de aferir isso, mas ficou muito claro para mim. E isso mesmo veio a acontecer depois, né? Quando, voltando à sua pergunta, eu fiquei muito decepcionado, não é propriamente, muito chocado com a adesão do Lula, negada, mas inegável, verdadeira, à política econômica que ele passou criticando os 2 mandatos do Fernando Henrique. E a toda uma atitude que ele depois veio a explicar como o abandono das bravatas. Ele deixou de fazer bravatas. Então, tudo aquilo era bravata. Bravata é coisa nenhuma. Aquilo eram afirmações concretas, seguras, sólidas, que ele fazia ao povo brasileiro, aos eleitores brasileiros. E se, de repente, eram bravatas, não eram bravatas, eram mentiras, que é bastante diferente. E passei, então, a perder eleitor do PT, porque, a partir daí, eu achei necessário dizer isso e mostrar essas coisas, trabalhar nessa linha. E aqueles leitores já tinham perdido o pessoal do Fernando Henrique, perdi o pessoal do PT, da esquerda Jânio, e tal. E agora a Dilma, completando a pergunta da Maria Cristina, voltando a ela, a Dilma, o que você acha do governo Dilma Rousseff? Eu acho que a Dilma, em certas coisas, me lembra o Itamar. A Dilma tem um respeito maior pelas suas convicções, né?
que é uma coisa fundamental. E levar isso para a presidência da República é admirável, né? Eu acho que é um lado dela que eu admiro. Agora você... Ainda que eventualmente não concorde. É isso que eu ia perguntar. Você, como você se definiria politicamente? Você é um homem de esquerda, de direita? Acha que isso faz sentido? O que você, como cidadão, acha da sua posição política? Qual seria? Nesse quadro político brasileiro aí, eu não me enquadro, não. Eu tenho uma tendência, talvez até pela minha própria história pessoal mais remota, eu tenho uma tendência a me identificar muito com as causas sociais, né, em geral. Isso é identificado como posição de esquerda. Pode ser, muito bem, aceito tranquilamente. É talvez a minha preocupação fundamental. E tenho uma preocupação também permanente com o que será esse Brasil que está muito atrasado já. Eu tenho uma visão certamente dura do Brasil. Eu acho o Brasil um país... Criaram-se aí várias, né? País em desenvolvimento, país subdesenvolvido, país emergente e tal. Do meu ponto de vista, o Brasil é um país primário. Pura e simplesmente isso, né? É um país cujas instituições não funcionam. É essencial para que um país não seja primário que o seu Congresso funcione. É o centro, né, das suas atividades sociais, institucionais, né? E no Brasil nós sabemos o que é o Congresso. Se nós vamos para o Executivo, no Brasil ainda se compõe o Executivo nessa base do toma lá, dá cá. É assim que se compõe o Ministério no Brasil. Havia esperança de que não fosse assim ao acabar o governo Figueiredo. A primeira coisa que se fez, ou que fizeram, foi exatamente começar esse tipo de composição. Quando veio Fernando Henrique, ou viria o Fernando Henrique, bom, há uma outra oportunidade de que ele seja coerente com tudo aquilo que disse e escreveu e faça, né, um governo, monte uma estrutura de comando do país e de reorientação do país. Também ela coerente. Ele começou convidando o Marco Maciel, senador da ditadura, ex-assessor do Filinto Miller, para ser o seu vice. Essas coisas só podem acontecer em razão de ser admitidas, aceitas e até aplaudidas, como foi o caso do Fernando Henrique, como foi o caso do Lula mesmo, que é aplaudido até hoje sem nenhuma consideração pelo eram bravatas. Eram bravatas, né? Isso só pode acontecer num país primário. Se nós nos voltamos para o judiciário, o que se discute aqui, hoje mesmo a Poli me fez uma pergunta aí, um dos participantes lá do jornal já tinha dito que a opinião pública pode influir ou vai influir na decisão do Supremo. Só o fato de haver essa admissão já mostra o que é o judiciário brasileiro. É um judiciário que ainda não conquistou a confiança da sua população, da população para a qual ele deve produzir justiça. Um processo no Brasil dura 10, 15, 20, 30, há processos de 30 anos aí. Não é um, não são dois, são muitos processos nessas condições. Você acha que depois do sujeito esperar 30 anos, ainda que ele ganhe, essa vitória significa justiça?
É justo esperar 30 anos por uma resposta da Justiça? 20 anos, 25, 10 anos? Só um judiciário de um país primário, e ele próprio, então, primário também, é capaz de permitir que um processo dure 30 anos, 20 anos, 25, 10, 5 que sejam. Isso não tem nenhum sentido. Esse caso mesmo do Mensalão, não há nada que justifique o tempo que decorreu entre a denúncia, entre as acusações do Roberto Jefferson e agora o julgamento no Supremo. Jânio, É muito tempo. Isso são coisas típicas de um país primário, que é a definição que eu faço do Brasil, e sou indignado com isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com Jânio de Freitas, colunista da Folha de São Paulo. Voltamos ao vivo para todo o Brasil com o jornalista Jânio de Freitas. Há muitas e muitas luas, o Jânio de Freitas não era colunista. Ele era diretor de jornal, editor-chefe, desenhista, diagramador e foi responsável no Rio de Janeiro por uma série de medidas inovadoras. Vamos ouvir uma pergunta de um ex-colega seu sobre esse assunto. Ô Jânio, é possível que esta pergunta que eu vou fazer aqui, não deixe você muito à vontade, né? Mas mesmo assim eu vou fazer. A pergunta é a seguinte: você tem consciência do papel que você desempenhou na renovação da imprensa brasileira? Não. Não, e eu nunca me preocupei com isso. Eu tenho até provocado queixas familiares por causa disso. Uma razoável expectativa de alguns editores de que eu, enfim, me disponha a escrever alguma coisa que eles chamam de memórias. Mas olha aqui, em poucas palavras, eu sou obrigado a reconhecer que eu não me estimo muito. Mas você Nunca me estimei muito. Você é tido, Jânio, pelos seus colegas, pelos seus, os que estudaram a história da imprensa, a professora Margarete pode falar sobre isso, como um dos caras que é importante na reforma de grandes órgãos de imprensa do Brasil. Pelo desenho, pelo arejamento, pela objetividade. Isso não é motivo, eu não digo para se gabar, mas é motivo de reconhecimento e foi uma coisa que você fez. Você não está satisfeito com o resultado das coisas que você fez? Ou você não quer se reconhecer no que virou a imprensa brasileira? É isso? Não. Eu sei exatamente o que eu fiz. Em geral, essas coisas hoje até têm muitos donos, né? O menos dono dessas coisas... Filho bonito tem muito pai. Hein? Filho bonito tem muito pai. Mas talvez até em muitas das coisas eu seja o menos dono, pelo menos para efeito externo. Enfim. Mas eu sei direitinho o que eu fiz e o que eu não fiz. O que funcionou, o que não funcionou, o que é que prevalece, o que é que você acha que fez de melhor? Abandonado. O que você acha que fez de melhor dessas coisas todas que você participou? Olha, uma coisa muito citada, a coisa mais citada na reforma do Jornal do Brasil, né, que não era reforma. Foi 58, foi? Não, 9. 1959. Que não foi uma reforma, criou-se uma modalidade nova ali. Então não reformava coisa nenhuma, porque não havia precedente para ser reformado. Mas
a tal história dos fios, tirou os fios, tal, o Jornal do Brasil tirou... Do meu ponto de vista, isso não é importante. Você pode fazer um jornal muito bom, encantador, com fios. Quando eu fui para o Correio da Manhã, depois do Jornal do Brasil, foi até uma história muito, muito bonita, assim, do meu contato com o Paulo Bittencourt, que era o dono. Quando saí do Jornal do Brasil, eu saí decidido a deixar o jornalismo, não o Jornal do Brasil. Eu me considerava saindo do jornalismo. E por quê? Porque se havia conseguido fazer um jornal vitorioso sem nenhum comportamento antiético, nem da redação, nem da administração. E isso, além do fato de que se impôs um respeito pela ideia de jornalismo bastante promissora. Não, nenhum vínculo partidário, político, econômico, o que fosse. E o jornal resultou muito bem, muito bem. Mas as condições não estavam maduras para esse tipo de jornalismo. Por que você saiu do JB? O que houve de pressões foi uma brutalidade. Por que você Foi saiu? muita pressão, por isso. Foi muita pressão, muito problema, muita dificuldade. E, a dada altura, nesses episódios de acertos semelhantes, surge o êxito traz um problema. Traz muitos. Inveja, aquela coisa que o Tom dizia, o sucesso no Brasil é um desastre e tal. E, no caso do Jornal do Brasil e de vários outros, né, aquela sensação dos detentores do poder verdadeiro naquele sistema e tal, que são os donos, a certeza de que já podem voar sozinhos, né, e passam a determinar, a querer conduzir a coisa ali e tal. Isso é perfeitamente possível, né, porque tem o poder. Se forem pessoas bem intencionadas, pessoas sérias, tudo bem. No caso do Jornal do Brasil, não foi exatamente isso, né? Houve uma submissão grande às pressões. Mas foi a coisa mais importante que você fez, voltando à pergunta? A coisa mais importante, do meu ponto de vista, não foi essa coisa de tira fio, põe fio e tal, tanto quanto eu fui para o Correio da Manhã, para negar tudo, o jornal passou a ter 2 fios em cada coluna. Não. E ficou muito bonito. Foi também um jornal completamente diferente, teve muito menos repercussão, porque durou muito, muito menos tempo. Mas o jornal estava ficando bastante interessante e completamente diferente do Jornal do Brasil. Jânio, você dirige... Mas peraí. Mas qual foi a coisa mais importante? Porque eu ainda não consegui entender. Foi uma concepção de jornal brasileiro, com uma identidade brasileira, e ele próprio com uma identidade que era, e é até hoje, uma ideia fixa minha em matéria de jornal. Cada jornal há de ter ou deveria ter a sua própria fisionomia, a sua identidade, aquela coisa de você não precisar pôr na primeira página, Jornal do Brasil, o Globo, lá o que seja, o leitor chegar na banca, bate o olho, sabe, esse aqui é o meu jornal, e leva. Isso eu queria perguntar. Você,
quase 60 anos. Isso foi altamente frustrado, né? Porque se a ideia era que cada jornal tivesse a sua identidade, o que aconteceu foi que todo mundo passou a copiar o Jornal do Brasil. Então, nesse sentido, foi um resultado desastroso. Hoje de manhã, eu passei na internet e vi os jornais, as edições do Jornal do Brasil entre maio e junho de 59, e de fato são dois jornais diferentes. Não é à toa que muitas pessoas que conhecem a história do jornalismo consideram a reforma, a mudança, a revolução mais importante na história dos jornais diários no Brasil. Você estava lembrando agora, você não dirigiu apenas o JB, você dirigiu a redação do Correio da Manhã, da Última Hora no Rio, do Jornal dos Esportes. E você tem reiterado hoje uma preocupação que eu sintetizaria assim, como eu tenho ouvido de você. Você diz que a internet imita os jornais impressos. Os jornais impressos imitam a internet. E que isso, para os jornais impressos, implica suicídio. Eu queria saber o seguinte: o que seria hoje se amanhã convidassem você para idealizar, projetar e comandar um jornal diário? Como seria esse jornal? Uma retificaçãozinha. Eu não dirigi o Jornal dos Esportes. Eu estive lá, eu fiz parte do projeto de reestruturação industrial do Jornal dos Esportes. Eu estava fora do jornal, aliás, desempregado. E o Fernando Horácio da Mata foi uma pessoa a quem eu tive o prazer de transmitir o máximo que eu pude, e foi um esplêndido jornalista, tornou-se um jornalista quase completo. Jornalista de primeira grandeza, paginava sublimemente, escrevia muito bem. Certamente não seria um jornal no caminho que os jornais estão seguindo aqui. Eu estou esperando o dia em que se vai criar nas redações, ou se vai adotar nas redações, o título de decorador de jornal. O fulano é o nosso decorador. Tal. Perfeito. Tal. Porque as páginas voltou-se ao estilo Carmen Miranda. Cabem todas as cores, cabe tudo, você fica para seguir aquele troço. Aliás, num caderno de esportes aqui de São Paulo, eu preciso preservar o emprego. Você conseguiu preservar? Fizeram uma coisa formidável. Sabe aquela brincadeira que vem no caderno infantil e tal, de que a criança segue, assim vai fazendo? Criaram umas linhas. Aqui está a foto. Aí você tem que procurar a legenda. Saem várias linhas. Aí você segue com o dedo e errei, não é essa. A legenda está aqui embaixo. Aí você sai procurando a linha cor de abóbora. Aí você... Olha, isso é uma coisa tão infantil, tão amadora, tão primária. O jornalismo brasileiro está sendo feito assim. É inacreditável que você pegue legenda no Brasil, legenda de fotografia, nos jornais mais importantes do Brasil. Eu considero um desleixo insultuoso ao leitor. Aquela coisa, a fotografia é um sujeito com um copo na mão bebendo água. Bota o ministro fulano de tal com um copo na mão bebendo água. Eu não sou, eu sou alfabetizado, enxergo razoavelmente, com óculos, mas enxergo. Eu não sou um imbecil para ser tratado dessa maneira. Além do mais, eu sou um comprador, eu paguei. E isso é um insulto. Então, os jornais que publicam denúncias contra o mau atendimento de clientes nas telefônicas, aqui, acolá, em tal loja, em tal serviço e tal, tratam assim o leitor. É um insulto isso é um desrespeito ao leitor total. O que o jornal diário hoje impresso tem que ter diferente do jornal dos tempos em que não havia internet? O que tem que mudar
Ou o que não tem que mudar, Jânio? O jornal tem que mudar todo dia, isso para começar, né? Você não compra 2 vezes o mesmo jornal. Então, já tem que mudar. Segundo, a internet é um recurso novo de que os jornais passaram a dispor. E eles tomaram a internet como concorrência. Então, e a internet passou a ver os jornais como modelo. A internet não tem nada a ver com o jornal. A internet tem que descobrir como ela é ou será a internet, com as suas maneiras próprias de ser, de fazer e de servir. E o jornal tem que descobrir as maneiras de ser, de viver, de sobreviver e de continuar servindo à sua própria maneira. E não disputando com a internet e não pretendendo ser igual à internet. Olha, você termina de ler um texto, chega no fim e diz assim, leia mais no www, não sei o quê. Eu vou fazer o quê? Paro de ler o jornal, vou ao computador, pegar para ler o restante que me interessa, e aí volto para ler outra matéria que vai terminar assim, e lá vou eu para o computador de novo? Isso é um contrassenso total. O que o jornal tem que fazer é selecionar direito o que é bom naquele assunto e publicar integralmente aquilo que é bom. Ou pelo menos uma síntese muito bem feita. E não me despachar para a internet. Ele não me despacha para ler o restante numa revista. Mas, Jânio, Por que me despacha para ler na internet? Concretizando a pergunta do meu xará, se você fosse fazer um jornal hoje, baixou um doido aí, Jânio vai ser diretor de redação do jornal? Doido, só um doido. Um doido. Sim, porque pegar um cara que faz sucesso perdendo o leitor... Mas aí, por exemplo, teria... Você não fica... Eu avisei a você, não fica me provocando. Mas teria... É brincadeira, gente. Matérias longas... Eu brinco também. Matérias longas ou matérias curtas? O que? Desculpe. Se o jornal que você fosse fazer hoje, teria matérias longas ou matérias curtas? Teria mais novela ou mais cinema? Teria mais futebol ou mais rugby? Teria horóscopo? Teria palavras cruzadas? Como é que seria o seu jornal? Olha, você sabe que uma premissa que eu considero indispensável sempre nesses casos de planejamento e tal, primeiro você está tecnicamente preparado, né? O que no Brasil caminhou-se aí para trás e tal a respeito. Mas uma premissa que é fundamental é você saber que público você quer atingir, que segmento do público comprador de jornal ou possível comprador de jornal você quer conquistar, você quer atrair, quer que seja a sua clientela. E é a partir daí que você define o tipo de jornal que você vai fazer, né? O que não está sendo feito. Os jornais são uma mistura, uma mixórdia de níveis de tratamento e tal, desde dessa coisa que eu citei das legendas, que tratam o leitor como um bobão, incapaz de distinguir, saber que um sujeito está segurando um copo, até textos sofisticadíssimos ou pretensiosíssimos, como se vê nos cadernos, em alguns cadernos culturais, né? Para citar a Ilustríssima, que é um caso extremo nesse sentido, por influência da presença universitária, da introdução da universidade no jornalismo, que também, infelizmente, não tomou um bom caminho. O apoio da universidade ao jornalismo pode ser riquíssimo, pode enriquecer imensamente o jornalismo, mas manifestou-se, realizou-se de uma maneira, a meu ver, inteiramente equivocada, né? Por exemplo, no vocabulário, né? Criando expressões, levando expressões acadêmicas para dentro da linguagem jornalística, que deve ser uma linguagem tão boa quanto possível no sentido da sua elegância, da sua correção e tal, mas respeitosa do que é o entendimento, a percepção, o conhecimento do leitor.
Se de repente o sujeito começa a dizer que não sei o que é exógeno, por aí afora, né? O leitor não é necessariamente sociólogo. Pode até ser, mas se for, trata disso lá na universidade. O jornalismo não é o lugar para isso. E a linguagem jornalística não é uma linguagem nesse sentido. Na área econômica hoje, houve uma tal introdução da linguagem técnica e acadêmica que dificilmente o leitor hoje domina, digamos, a metade da linguagem do jornalismo econômico. Foi ficando uma coisa tão, eu não diria sofisticada, mas uma coisa tão distante da linguagem do leitor, considerado leitor médio, leitor comum, de conhecimento médio, que levou o jornalismo até a coisas realmente muito esquisitas. Jânio, Por exemplo, você vê, o PIB, a previsão do PIB para 2013, 14, lá quanto, já caiu 0,2. Então, Você quer dizer nada. Primeira página do jornal. Então, só se souber o que é PIB, já vamos agradar. O leitor também já sabe o que é PIB. Em geral, não sabe. Agora, o que esse 0,2 significa para ele? Significa para o economista, significa para o governo. Para ele não significa nada. Você pode até cumprir uma função jornalística explicando ao leitor o que significa, qual é a importância disso, como é que chegam a esses números fantásticos, milagrosos, para cima e para baixo, você nem sabe como é que é. Lá dentro. Faz um cantinho didático lá, uma matéria didática e tal, explicando essa coisa. Ô, Jânio, mas a Maria Cristina ia fazer pergunta. Por favor. Eu queria só fazer uma pergunta. Uma das grandes mudanças, eu imagino que desde que você começou na profissão, eu acho que desde que nós todos começamos, foi a relação entre o jornalista e o assessor de imprensa hoje, né? Antes os governos, as empresas tinham assessorias de imprensa. Hoje contratam-se grandes empresas de assessoria de imprensa que reproduzem, de alguma maneira, a hierarquia das redações, né? Os menores fazem avisos de pauta, os gerentes de conta lidam com os editores, os diretores lidam com os diretores de redação. Recrutam jornalistas mais bem pagos do mercado, mais bem preparados, que cuidam de erguer muralhas entre os repórteres, né, e suas fontes, quando não os assessores se consideram as próprias fontes, né? E, do outro lado, as redações com muitos jovens, com jornalistas que se dividem entre impresso e site, e que não tem uma remuneração que acompanhe esse acúmulo de tarefas, que se veem premidos por assessores que, muito bem sucedidos em implantar as mesmas histórias em vários jornais. Se você dirigisse hoje uma redação, que conselho você daria para um jovem repórter não se enredar nessa teia das assessorias de imprensa? Nenhum. Você podia mandar Eu ele acho que o que envelhecer como o falta- Nelson Rodrigues mandou, né? Podia mandar ele envelhecer como o Nelson Rodrigues mandou. Mas faria uma coisa diferente. Ainda não seria isso. Eu acho que não seria o caso de dar conselho nenhum. É o caso de fazer uma coisa que não está sendo feita, que é não deixar se interromper a corrente de transmissão de conhecimento entre aqueles que adquiriram experiência, que adquiriram um certo saber fazer, e o pessoal que está chegando. Você pega os jornais hoje, você nota claramente quem sabia do que estava dizendo, quem sabia o que estava escrevendo, quem não tem vivência ainda, não tem conhecimento ainda histórico, quem não tem conhecimento técnico para trabalhar aquele assunto, quem não tem conhecimento técnico para fazer reforma de jornal. Se dono de jornal no Brasil soubesse o que custam as reformas que estão sendo feitas, o que custa ele a cada mês,
por causa de pequenas coisas que são feitas ali que custam fortunas, ficaria tudo diferente. O mesmo aconteceria com os repórteres se eles tivessem, porque a faculdade não tem condições de ensinar jornalismo propriamente, o exercício do jornalismo, a faculdade não tem como ensinar. Ela prepara, e até tem feito isso, eu acho que bastante bem, ela prepara o jovem pretendente a jornalista para entrar na redação, começar a viver a vida de jornalista num novo aprendizado. É um segundo momento do aprendizado dele, essa chegada numa redação. A universidade deu a ele uma visão correta do jornalismo, uma visão ética do jornalismo, um conhecimento histórico do seu próprio país, um conhecimento histórico do mundo, uma formação, uma ideia básica do que é economia, do que é sociologia, de como você pode usar essas coisas em razão do jornalismo, em proveito do jornalismo, né? Isso a universidade pode dar e, em alguma medida, tem dado, porque eu tenho visto jornalistas que chegam com uma base, nesse sentido, boa, mas depois eles não têm o segmento que ele teria na universidade se ele estivesse fazendo outro curso, ele ia receber convite para fazer mestrado, para fazer pós-graduação e tal. O que, no caso do jornalista, a pós-graduação é o trabalho dele, é a iniciação dele na vida prática do jornalismo, né? No convívio real com o jornalismo. Isso quem pode dar não é a universidade, porque ela não é jornal. Quem pode dar é a redação. São aqueles que, numa redação, têm vivência, têm conhecimento, têm estudo, continuam estudando jornalismo, que é uma coisa que não se faz hoje em dia no Brasil. Daí a minha crítica ao negócio de internet, quando eu digo que na briga, o erro do jornalismo é estar olhando a internet, não estar olhando para dentro de si. O jornalismo tem que olhar para ele, os jornais têm que olhar para dentro de si, as revistas têm que olhar para elas, ver o que nelas é bom, o que não é, e corrigir, estudar o suficiente para poder corrigir. Se você não estudar, se você não pesquisar, se você não observar, o olhar crítico, ler jornal com olhar crítico, é absolutamente fundamental para a formação do jornalista. O jornalista não está lendo jornal. Isso eu vejo. Jornalista, vejo e ouço. Você viu o tal até? Não, onde é que saiu? No seu jornal. Ah, não, mas é porque hoje... Aí a resposta é sempre a mesma. Não, é porque hoje eu não tive tempo de ler o jornal, eu li muito depressa. São jornalistas iniciantes? Nem vi, não tive tempo. São jornalistas iniciantes? Iniciantes, não. Não estou falando de iniciantes, estou falando de gente com muito tempo de jornal, que continua, não lia antes e continua não lendo. Nem o próprio jornal. Mas ler jornal é preliminar. O olhar crítico, o jornalista perdeu o olhar crítico. Por isso é que ele se preocupa com a internet e não com o próprio jornal. Muito pior do que a internet, no outro dia eu disse isso. Não, você não estava lá. Alguém aí que estivesse no congresso da Abrage teria testemunhado. Martina, estava lá? Eu estava. Pois é, eu disse isso lá. Olha, não olhe mais para jornal, para internet, porque isso é suicídio. Tem que olhar para dentro do jornal e pôr um olhar crítico em relação ao que está sendo feito. Não há esse olhar crítico. Nós então vamos você agora... não avança. Perdão, Jânio. Nós vamos fazer agora mais um breve intervalo e voltamos já com Jânio de Freitas.
Esse é o último bloco do Roda Viva e no centro da arena, o jornalista Jânio de Freitas. Jânio, você foi desenhista, fotógrafo, cantor do grupo Os Modernistas, piloto, e agora você disse que é infeliz sendo colunista. Você errou de profissão, então, Jânio, é isso? Certamente. É? O que você gostaria de ter sido? Não sei. Não sei. Eu menino, desde menino, eu tinha um grande fascínio por aviação. Essa coisa, sabe, essa coisa livre. E por muito tempo eu pensei que eu fosse seguir a aviação, mas a dada altura, a única possibilidade, ou as duas possibilidades que se abriam eram uma, ser piloto militar, o que estava longe da minha admissão. E a outra, ser piloto de linha. Então, eu realmente... Houve um momento no Diário Carioca em que um colega nosso lá, repórter e depois embaixador, Antônio Rocha, excelente jornalista, ele tentou muito no Diário Carioca me convencer a fazer o concurso para o Rio Branco do Itamaraty com ele. Até lembrei disso há pouco tempo. Ele me disse que não, me lembro muito bem. Então. Mas nesse momento, aparecia para mim também a possibilidade de ir para a Panair, que era a grande companhia aérea da época, ou para a Cruzeiro do Sul, que era uma grande companhia, embora não fosse a companhia líder. E eu fiquei muito em dúvida se ficava ali no Diário, se fazia concurso para o Itamaraty, se entrava na Panair. E eu acho que a primeira coisa que eu eliminei foi exatamente a Panair, embora fosse das três a que mais, a aviação fosse a que mais me seduzisse, a que eu mais gostasse. Eu gostei muito, sabe, dessa liberdade de você desenhar no céu, sabe, de você procurar a curva exata para... A acrobacia é uma coisa deliciosa. Mas a perspectiva de ser piloto de linha me parecia, sabe, inaceitável, aquela coisa que... Não é que seja burocrática, mas é que é rotineira. Os imprevistos são poucos. O lado criativo é quase nenhum. Então, aí você achou que o jornalismo teria mais chance? Eu não achei, não. Eu fui ficando. Jânio, a gente falou mais cedo... Eu não planejei nada na minha vida. As coisas foram acontecendo. O Matinas puxou um assunto mais cedo sobre solidão no exercício do jornalismo. Você tem sido um solitário crítico contundente nas grandes publicações sobre a cobertura jornalística do julgamento do Mensalão. Se você pudesse sintetizar quais são os maiores problemas do jornalismo na cobertura do julgamento, que você diria? Seja breve, por favor, Jânio, que nós vamos ter que encerrar depois. Olha, eu não sou das pessoas que acham que jornal não pode ter uma posição política definida. Jornal é empresa privada, tem direito de escolher a linha que queira. Não há nenhum impedimento para que um jornal assuma uma determinada posição em face de alguma coisa. Pode, inclusive, fazer isso jornalisticamente. Agora, o que eu não aceito é que haja todo um discurso da neutralidade, da imparcialidade, né? Mas não a prática. Porque nós estamos cansados de saber que um pequeno título, voltando ao caso do PIB cai 0,2, não sei o que, vai cair não sei o que, em 2013, isso induz o leitor a
uma ideia negativa a respeito do governo, uma ideia pessimista a respeito do futuro, nós sabemos que a influência subliminar do jornalismo é gigantesca. Quando não é subliminar, é explicitada agora, por exemplo, na pressão imensa que foi feita às vésperas do início do julgamento em favor da condenação, isso retira aos jornais toda a autoridade moral para fazer uma avaliação justa, correta, realmente imparcial, do que está acontecendo no Mensalão ou aconteceria em qualquer outra coisa. Essa é a minha crítica. Não foi o comportamento que antecedeu o início do julgamento, foi um comportamento de parti-pris mesmo, de tomada de posição, sem admitir que, sem dizer, estamos tomando tal posição, queremos a condenação de fulano, beltrano, cicrano ou de todos. Não, é aquela coisa, sabe, enviesada. Isso é inadmissível. Bom, infelizmente, Jânio, nós vamos ter que encerrar, que o tempo já acabou. Eu peço desculpas aos colegas por ter que encerrar. Agradeço a presença da Maria Cristina Fernandes, da professora Margarete Vieira Pedro, do Martina Suzuki, do Ricardo Noblat, do Mário Magalhães, do Paulo Caruso, dos tuiteiros, dos telespectadores e, sobretudo, ao Jânio de Freitas, que pode estar insatisfeito com a sua coluna, mas nós estamos gostando muito. Esperamos que você continue escrevendo por muito e muito tempo. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima semana. O Roda Viva está de volta com o jornalista Jânio de Freitas. Jânio, vamos falar de Schopenhauer. Schopenhauer tem uma página sobre o Kant, que ele diz que o Kant é como aquele homem que vai num baile e vê uma mulher mascarada, muito bonita, ele se aproxima, tenta seduzi-la, fica com ela em cima dela a noite toda, aí ela tira a máscara e é a mulher dele. Essa sua pregação de um jornal que se atenda ao que é o Brasil hoje, você não estaria, ao tirar a máscara, vendo os seus jornais que você fez no passado? Não haveria um certo saudosismo no que você está falando? Seria possível fazer um jornal daquele tipo dos que você fez e que eram bons hoje? Olha, o saudosismo, coitado, caiu em desgraça. Não há nenhum problema em você ter saudade de uma coisa que deu certo, que foi boa na sua vida, que você gostou, ou que, como empreendimento seu, realização sua e tal, deu certo. Não vejo nenhuma razão para desprezar alguma coisa pelo fato de ela ser passado. Mas daria certo hoje? Daria certo hoje? Olha, há um episódiozinho que eu vou contar o mais brevemente possível. O Jornal do Brasil já, enfim, vivia de classificado e tal, mas os custos andavam subindo muito, aquela coisa, precisava tomar uma providência qualquer. Quando resolveram fazer a reforma, houve um início e tal, não foi promissor em relação aos problemas que a empresa tinha que enfrentar, então resolveram mudar e foi aí que se abriu uma oportunidade para mim. E o Nascimento Brito tomou, pouco antes, a providência
de contratar a Marplan para fazer uma pesquisa sobre o que deveria ser o Jornal do Brasil, ou um jornal para ter sucesso no Rio de Janeiro. A Marplan fez uma magnífica pesquisa. Foi um egípcio-americano, um jeito estranho, mas muito competente. É um catatal desse tamanho que eu tenho ainda. E ele me entregou esse catatal quando acertamos que iríamos fazer uma modificação no jornal. Se eu tivesse seguido aquilo, eu teria feito um jornal exatamente igual ao Correio da Manhã, o Diário de Notícias, e não teria feito o Jornal do Brasil, que foi o sucesso que foi. Não teríamos feito as inovações que o Jornal do Brasil trouxe, porque o público não sabe exatamente o que é que você pode trazer, o que é que pode surgir. Quando você hoje realiza uma dessas tantas pesquisas qualitativas, junta o dono da lavanderia com o dono do botequim, com o banqueiro, com não sei quem, e põe para discutir o jornal, e aí conclui que fulano está ruim, tira, fulano está bom, blá, blá, blá. Essas pessoas não sabem que tipo de jornal, o que é que você poderia oferecer a elas. Elas raciocinam com aquilo que elas conhecem, com aquilo que elas veem todo dia e de que gostam ou não gostam. Mas você tem que estar em outra instância. Então, eu imagino que se acertasse, se fosse feito um jornal para este tempo, para o tempo de hoje, com as coisas que nós sabemos hoje, com as coisas que nós queremos hoje, com o tipo de leitor de que se dispõe hoje, eu tenho certeza, na medida em que posso ter alguma certeza, sim, eu tenho certeza de que daria certo, sim. Não tenho a menor eu queria dúvida. Pegar o gancho da questão dos leitores, eu tenho uma colinha aqui, tá? Quando você passou pelo Jornal do Brasil e fez a reformulação, ao contrário do que você diz, que na sua coluna você tem perdido leitores, se eu estiver errada, me corrija, ao final da reforma a tiragem aumentou em 6 vezes. Quando você passou pelo Correio da Manhã, em 40 dias, o jornal se tornou o primeiro em circulação na Guanabara. Então, você... 45, aqui, a informação... Bom, enfim, 45, vou corrigir a informação. Muito bem. E você também disse, numa entrevista, que a premissa do jornalismo é o leitor. E a gente percebe que hoje o que vem acontecendo é que os jornais perdem leitores o tempo todo. A Folha de São Paulo é um exemplo. Na década de 80 chegou a tirar 1 milhão de exemplares. Hoje, sei lá, 300 mil, 260 mil. A minha pergunta é, os jornais esqueceram essa premissa de que eles fazem jornal, e os jornalistas também, para o leitor? Eu não sei se esqueceram, porque eu não sei que jornais tinham essa premissa, e não sei nem se havia jornais com essa premissa. Não sei. Mas acho que há algumas deformações que estão explicando o problema que você levanta. Por exemplo, há uma ideia, uma adesão excessiva à ideia de marketing. É claro que o marketing pode te ajudar, não há a menor dúvida, mas ele não é a solução. O marketing leva você a vender 1.400.000 exemplares por causa de um mapa, de um dicionário, de uma coisa assim, mas não sustenta. O marketing não segura a sua venda. O que pode segurar a sua venda é a qualidade do jornal que você oferece. É a fidelidade do leitor que você conquistou, não porque ele quis comprar um bilboquê, um bibelô, não sei o que chama panela, que você está oferecendo, mas porque você ofereceu a ele algo de que ele sente necessidade de manhã, ou de tarde, se for um vespertino, ou de noite,
ou no fim de semana, a revista que ele gosta de ler, que vai lhe dar uma visão retrospectiva da semana, uma perspectiva da próxima semana, ou lá o que seja, uma revista de divertimento, o que for. É uma outra relação que o marketing estabelece com o público. E essa relação não é a relação do jornalismo. A relação do jornalismo com o público é outra. Essa é a relação do marketing. Ele funciona? Funciona. Ele pode prestar um grande serviço? Pode. Mas ele não é a solução. É da natureza dele ser temporário, ser efêmero. Ô, Jânio, você, nos últimos 30 anos, trabalhou como colunista político, mas eu tenho a sensação, do nosso convívio, de que você olha os jornais ainda hoje como um editor, não como um colunista. Você, no fundo, é um editor. E o que é ser editor? O que o editor é diferente do repórter? O que o editor é diferente do colunista? Bom, a primeira certeza que eu tenho é de que eu não sou um colunista político. Isso é uma violência comigo mesmo. Eu não era antes, nunca tinha sido, antes de vir para a Folha. E não é um trabalho que me faça feliz. Longe disso. Eu não tenho nenhum prazer com o meu trabalho. Nenhum. Agora, editar te dá a possibilidade, a oportunidade, te oferece a oportunidade de ser criativo, de inventar soluções, de criar soluções, de aproveitar, de repente, uma foto que aparentemente inaproveitável e, de repente, você descobre um corte e realça aquilo e ela ganha uma dimensão inteiramente nova e já justifica um texto que não vai ser uma daquelas legendas de 2 linhas, que você não sabe por que aquilo ali entrou. Mas te oferece também, ela oferece uma oportunidade de fazer um belo texto, de te dar uma iluminação nova numa página. Pode ir sozinho. Mas você, sendo colunista, tem no seu currículo uma das coisas mais extraordinárias, que é a denúncia da Ferrovia Norte-Sul, não só pelo caráter da denúncia, não só pela fraude, né, mas pela maneira engenhosa como ela foi apresentada. Ali estavam juntos o repórter investigativo, o colunista e o editor, né? Eu não sei se todo mundo sabe, essa história já se vão 30 anos, mas o Jânio fez a denúncia da fraude da concorrência da Norte-Sul nos classificados do jornal. Publicou antes, 5 dias antes, em 1983, o resultado nos classificados da Folha da concorrência que só sairia quase uma semana depois. Ali, eu acho que tem várias lições, que não é só a lição do jornalista investigativo, foi da solução extraordinária que você deu para um problema de um repórter e de uma coluna. Ô Matinas, tudo ali naquele episódio foi muito feliz, né? Foi tudo assim de muita sorte, inclusive, né? Tudo muito feliz. A começar de um reconhecimento que eu nunca poderei fazer plenamente, que foi a fonte da informação. É claro que eu trabalhei com informantes, né? E grande parte do êxito que aquilo teve, inclusive na anulação da concorrência, é devido ao informante, né? Ele ainda é vivo? Teve a coragem. Ele ainda é vivo, esse informante? Não é da sua conta. Não, rapaz, por que o Garganta Meta-se na sua Profunda... vida. Depois que o Garganta Profunda morreu lá, e se disse quem Não é. quero saber desse tipo de pergunta. Nem depois que ele morrer? Sabe? Mas
Então, ali realmente houve uma conjugação muito feliz de fatores, a disposição muito surpreendente para mim de publicação pela Folha. Não foi caso único, mas aquele caso em particular, aquele foi o primeiro caso. Assim. Depois eu fiz uma sucessão de liquidações de empreiteiras por outros sistemas, sempre escondendo, antecipando, mas sempre de maneira velada. Mas era uma coisa assim que realmente na época me surpreendeu e tal, inclusive porque coincidia com o meu ponto de vista, o ponto de vista que eu tinha ao fazer ao Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Última Hora e tal. E que eu não tinha visto mais. E que vinha encontrar na possibilidade de fazer esse tipo de coisa na Folha de São Paulo. Jânio. Mário, eu vou ter que dar mais um último intervalo, voltamos para o último bloco daqui a Tinha pouco. uma água por Jânio de aqui. Freitas.